Que a paz do único e eterno Deus seja sobre a sua vida. Vídeo de hoje vamos falar sobre o mundo pré-adâmico. O que é isso? Existe uma teoria de que Deus criou um mundo anterior ao que nós vivemos, antes de Adão. Esse mundo era povoado por Satanás, quando ele era anjo de luz, pelos demais anjos e, por fim, os dinossauros. Esse assunto é um assunto bem polêmico, mas nós vamos discutir, vamos aprender. Bom, se nós vamos falar do mundo pré-adâmico, nós vamos falar da criação. É exatamente esse o ponto para entendermos se de fato ocorreu essa história, sim ou não. Tudo que eu vou falar agora sobre essa suposta teoria, eu acreditava. Aí, com muita reflexão e muito estudo e meditação nos textos bíblicos, no hebraico, cheguei à conclusão de que esta história não procede. Mas vamos entender o porquê. Antes de mais nada, eu respeito a opinião adversa. Quero agradecer o Rudinei Sena, que ele enviou um vídeo de um canal grande, inclusive, que defende essa teoria. Não vou falar o canal, não vou falar a pessoa para ninguém entender que eu estou atacando este canal, mas assim, eu não concordo por aquilo que eu vejo na Bíblia e também aquilo que eu não vejo. A ciência moderna nos ensina que o mundo tem bilhões de anos. Aliás, o universo foi criado há cerca de 13,7 bilhões de anos. E da onde que eles tiraram isso? Eles fizeram muitos cálculos matemáticos, eles provaram porque foi encontrada uma rocha de bilhões de anos e tal. É sempre essa história, sempre esse papo. Mas será que é verdade? Primeiro, ciência, ela só é ciência quando há questionamento. Ciência e conhecimento são sinônimos, é verdade, mas tem que haver questionamento para tudo. E existem cientistas que são servos de Deus, inclusive, que andam questionando essa ciência moderna, essa datação. E tem pessoas que conseguem provar que a nossa Terra, o nosso planeta, ele é jovem. Por exemplo, tem um canal maravilhoso que se chama Inteligentista. Esse canal é um canal de um cientista, o Douglas, que além de tudo é também servo de Deus. Ele consegue falar sobre ciência e também sobre a Bíblia. Eu indico esse canal, é maravilhoso. Um outro canal que também é maravilhoso é do professor Afonso, nós chamamos ele assim, do canal Ciência de Verdade. Mas de repente você já conhece esse canal e fala, mas esse cara ele é meio louco, ele acredita que a Terra é plana. Então tá bom, se você não acredita, não gosta de Terra plana, então tem mais um canal de um outro cientista que é contra a Terra plana, o professor Adalto Lourenço. Eu não sei se ele tem um canal exatamente, mas se você colocar professor Adalto Lourenço no YouTube, você vai encontrar vários vídeos dele. O que tem em comum nesses cientistas? Eles provam que a Terra é mais jovem, eles falam sobre o período dos dinossauros e, pasme você, os dinossauros eles existiram no tempo que o homem já existia. Inclusive, num dos vídeos do Adalto Lourenço, ele mostra até fósseis em estado de putrefação. Isso aí é tudo documento, ok? Então eu indico estes canais, existem outros ainda que eu não conheço, alguns que eu já vi, mas aqui você já vai ter muita informação. Então a questão é essa: os dinossauros, se eles conviveram com os seres humanos, por que os anjos não seriam da mesma forma? O que nós entendemos? Vamos falar desta visão
do mundo pré-adâmico. Deus criou o céu, criou os anjos, os seres celestiais, e aí houve um anjo que se destacou demais, criou uma rebelião e acabou sendo expulso do céu. Esse anjo, muitos o chamam de Lúcifer, que é uma palavra latina, não é uma palavra bíblica, que quer dizer luzente ou portador da luz, mas foi colocado essa palavra e ela não está na Bíblia. A Bíblia cita algo como Hillel, ou seja, estrela da manhã, no sentido de que brilha, mas isso eu vou falar em outros vídeos. Inclusive eu vou começar uma série sobre anjos, vou falar tudo sobre anjos, ok? Satanás era anjo, ele era assim. O próprio Messias, que nós sabemos que é Jesus, ele também é chamado de anjo na Bíblia. Então logo logo eu vou começar uma série de vídeos sobre anjo, dá muito trabalho para fazer, então aguenta um pouquinho aí, vou trabalhar com calma, vou produzir outros vídeos, outros assuntos, mas vou falar mais profundamente sobre anjos. Então a ideia do mundo pré-adâmico é essa: Satanás se revoltou. No período que ele morava na Terra, os dinossauros estavam com ele. Ele cuidava dos dinossauros, e quando ele fez a rebelião, aí que fica uma coisa contraditória. Ele subiu para o céu e de lá ele foi expulso. Alguns acreditam que ele estava no céu e de lá ele foi expulso. E aí? A Bíblia conta essa história? Nós vamos ver em outros vídeos. Para responder sobre o mundo pré-adâmico, vamos olhar para as 7 fases, ou os 7 dias da criação. No primeiro dia, Deus ele faz a separação entre a luz e as trevas. No segundo dia, ele cria o firmamento. Firmamento em hebraico é a palavra raquia, que ela tem a ver com cúpula, com domo. Ou seja, Deus ele separa as águas. Ele coloca um domo, uma cúpula, e acima dessa cúpula tem águas e abaixo também. Eu esqueci de informar que no primeiro dia nós tínhamos na terra o abismo, em hebraico Tehom. Eu quero falar muito sobre esse abismo em outros vídeos. Já o mencionei há algum tempo atrás. No terceiro dia, Deus separa os mares, a porção seca, a terra que já tinha ali naquele abismo, naquele Tehom. Então começa a se separar, começa a nascer ou aparecer a terra, a porção seca. E por fim, nasce a vegetação, a erva verde, nasce as sementes. No quarto dia vem o sol, a lua e as estrelas. Sim, o sol foi criado no quarto dia. Então o que é essa luz que foi criada no primeiro dia? Tema para outros vídeos. Então vem o sol, a lua e as estrelas. E só nessa explicação aqui é importante dizer, você pode comentar comigo. Eu vi em outro vídeo que não tem a palavra lua. Olha, de fato não tem a palavra lua nesse primeiro texto de Gênesis, mas ela é confirmada nas canções dos Salmos. Salmo 136, por exemplo, fala da lua. Agora, em hebraico, nós temos, quando fala do luzeiro menor e estrelas, nós temos a palavra em hebraico et. Se você assistiu o meu vídeo sobre alfa e ômega, você sabe muito bem o que é et, que quer dizer tudo, todo, completo. Então, por causa dessa palavra, nós sabemos que na criação, o luzeiro menor é a lua. Quinto dia, aves, répteis e peixes. Então, até o quarto dia, nós não vemos
nenhum tipo de animais. Nós vemos que no terceiro dia começa a brotar a erva. Por quê? Porque os animais iriam se alimentar das ervas, das plantas. Então até o terceiro dia nós não tínhamos nenhum ser vivo. Quando no quarto dia o sol, a lua, as estrelas são criados, ali começa o planeta ter condições de sustentar a vida. No quinto dia nascem os primeiros seres vivos, as aves, os répteis e os peixes. Por fim, no sexto dia, todos os outros tipos de animais e também o homem. E no sétimo dia, a palavra é Shabat, que quer dizer descanso, e para nós, traduzindo para a língua portuguesa, o sábado. Deus, ele contempla a sua criação, ele santifica esse dia e o torna um dia especial. Algumas pessoas me perguntam se a gente tem que guardar o sábado. Olha, eu não digo guardar o sábado, embora há textos na Bíblia que usam essa expressão guardar o sábado, mas eu digo santificar, descansar. Se Deus fez isso em Gênesis e o santificou, ele teria que ter nos avisado que um dia ele iria tirar essa santificação, essa santidade do sábado e o transferir para outro dia. Não, ele não fez isso. O grande problema é que há uma interpretação rabínica e há religiões que seguem essa interpretação e acaba tendo um exagero enorme. Não podem comprar nada nesse dia, não pode se andar de carro, não pode abastecer o carro no posto. Então assim, há um exagero grande. Cabe sim, numa oportunidade, falarmos mais sobre o sábado. Mas está aí a criação. A palavra bíblica é que foi o mundo criado em 7 dias. A interpretação moderna, até por causa da ciência moderna, eles dizem que a palavra dia em hebraico, que é aplicado aqui como yom, seria etapa ou era. Então Deus fez o mundo em 7 etapas ou 7 eras. Bom, essa é uma interpretação moderna, porque em todos os dicionários em hebraico a palavra yom quer dizer dia. É um dia só, o dia de 24 horas. Porém, era essa a rotação do dia? Tinha apenas 24 horas naquele período? Quem é que sabe? Vai saber, né? Não temos como provar nada. Mas, pela Bíblia, o mundo foi criado em 7 dias. No terceiro dia, quando há essa vegetação, nós até podemos discutir que ali teria sido um tempo muito maior. Mas não tem como nós afirmarmos com toda certeza. O que a gente sabe é que foi exatamente 7 dias. Então, a criação é jovem. Mas o mais importante que precisamos refletir é que no princípio criou Deus os céus. Céus é uma palavra no plural, tem vários departamentos. Então Deus criou os céus e a terra, e não duas coisas separadas. Primeiro o céu, aí tem um tempo lá, depois ele vai fazer a terra. Não, foi de uma vez só, foi ao mesmo tempo. Deus criou tanto os céus, os seus departamentos, como também a terra. Foi um período só. Ela estava sem forma e vazia. O Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então ela tinha um certo formato, era cheio de águas, e tinha sim a terra que estava por baixo, porque existia o abismo, o Terrom. O que Deus foi fazendo? Foi separando, colocou águas acima do Raquia e abaixo ele foi moldando até sair a porção seca.
Agora alguém pode falar, mas um dia para Deus não é como 1000 anos? Olha, existe essa ideia no Salmo 84:10 e também Pedro afirmou isso, que um dia para Deus é como 1000 anos. E a palavra dia, tanto no texto de Salmos quanto no de Pedro, é a palavra Yom, a mesma palavra da criação. Porém, os 1000 anos é usado a palavra, não só a letra, mas a palavra Aleph, ou ainda no Novo Testamento, Elef, que quer dizer os 1000 anos. Então Deus poderia ter feito o mundo em 6.000 anos? Sim, há uma possibilidade, mas aí a gente tem que refletir em outra coisa. O homem foi criado no 6º dia. Então se Adão teve 930 anos, então ele não foi criado logo no primeiro dia, digamos assim, dos 6.000 anos. Você conseguiu entender o que eu estou dizendo? Parece que não bate isso muito bem. Bom, gente, no vídeo anterior eu falei sobre livros apócrifos e não canônicos. E existe 2 livros que eu citei no vídeo anterior, que é o livro de Jazar e o livro de Enoque. Esses 2 livros são não canônicos, ou seja, eles não foram canonizados, eles não estão no canon bíblico. Na verdade, parece que eles foram tirados. Por quê? Porque a igreja do 1º século usava esses livros. O livro de Judas foi baseado no livro de Enoque. E ainda o próprio livro cita a profecia de Enoque. O livro de Jazar, ele também é indicado pela Bíblia. Por que eu estou falando isso? Porque quem fala bastante sobre os anjos, a função que eles têm desde que foram feitos por Deus, é o livro de Enoque. Aí você pode falar, não, mas Enoque é apócrifo. Então assista ao meu vídeo anterior, apócrifos e não canônicos, e você vai entender, você vai pensar diferente, ok? A igreja do 1º século usava isso, usava esses livros. Paulo, ele citou uma história que só aconteceu, que só é mencionada no livro dos justos. Então é muito importante você assistir a este vídeo. Para quê? Para que você entenda as coisas que eu vou falar sobre os anjos. Mas pegando somente os livros da Bíblia, ela nos mostra que a principal, a maior das funções que os anjos têm é servir, é ajudar, é estar a favor dos homens, dos seres humanos. Então os anjos foram criados primeiro do que o homem? Pode até ser, mas já era com o propósito de ajudar aos homens. Lá no Apocalipse a gente vê que o apóstolo João, no final das suas visões, ele tenta adorar o anjo, mas o anjo não aceita aquela adoração. Ele diz, não me adore, porque eu sou o teu conservo. E além disso, nós temos vários versículos da Bíblia, livro de Hebreus, que fala que os anjos estão sim a nosso favor, a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Nos Salmos diz que o Senhor vai dar ordem aos anjos a nosso respeito. Então, estudando profundamente a Bíblia, eu vejo que Deus, ele faz tudo ao mesmo tempo, o céu e a terra, as coisas visíveis e as coisas invisíveis. Embora nos vídeos que eu falar sobre anjos, eu vou te mostrar que anjos, eles não são apenas seres espirituais, eles são físicos. Você pode tocá-los, você pode contemplá-los fisicamente, e eles têm atitude como inclusive poder se alimentar. Então nós vamos ver isso no decorrer dos outros vídeos. Aguarde, tenha paciência. Outra teoria que surge é que Deus teria feito outros seres humanos no mesmo tempo de Adão.
que Adão é o primeiro homem, mas é o primeiro homem filho de Deus. Os demais não seriam. Essa é uma ideia também ilógica, mas a Bíblia afirma claramente que Adão é o primeiro homem. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. O primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem é do céu. Aqui é uma comparação, porque o Messias se fez carne e ele se torna o espírito vivificante. O primeiro homem era um homem natural. Você já ouviu falar que Deus marcou o seu nome no DNA humano? Pois é. Nesses vídeos eu vou criar uma playlist O Universo. O vídeo de hoje estará nessa playlist. Nós vamos entender a fundo como que é ser a imagem, semelhança de Deus. O nome do primeiro homem, Adam, cada letra em hebraico tem um significado maravilhoso, incrível. Há segredos ali e eu vou revelar para você nesta série de vídeos. Portanto, quero te convidar, se você está aqui pela primeira vez, se inscreva no canal. Eu quero ter você aqui e procurar te esclarecer as maiores dúvidas que você tem sobre a palavra de Deus, sobre a criação e sobre o fim dos tempos. Deus revelou que o fim dos tempos será igual foi no passado. Então nós vamos começar essa série de estudos falando do passado, falando da criação. Então, concluindo este vídeo, eu não acredito em milhões, bilhões de anos. Eu não acredito que Deus fez primeiro o céu, aí os anjos, Satanás, quando ele era anjo de luz, aí teve todo um projeto com eles. Inclusive, num desses vídeos, afirma que Deus só fez o homem por causa do pecado dos anjos. Tá? Então, concluindo esse vídeo, não vejo nada disso. Eu vejo uma criação exatamente em 7 dias, 6 dias. E no 7º, um descanso, um contemplamento da sua... Deus contempla a sua própria criação. A terra é jovem e não houve seres extraterrestres ou ainda outros humanos que Deus criou no período de Adão ou antes de Adão. Adão foi o início, ou seja, o primeiro homem. Os anjos poderiam ter nascido antes, mas não muito antes. Eles teriam que nascer pelo menos no 5º dia da criação. Bom, gente, o vídeo de hoje foi só para esquentar mesmo. Deixa aqui os seus comentários, as suas perguntas. Eu amo vocês e procuro responder a todos. Então aguarde até o próximo vídeo. Deus te abençoe em nome de Jesus.